Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 13 de julho, nós vamos meditar a primeira leitura da liturgia de hoje, que está no livro de Gênesis, capítulo 44, versículos 18 ao 21, versículo 23 ao 29 e capítulo 45, versículos 1 ao 5. Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, aproximou-se de José, Judá, e cheio de ânimo disse: Perdão, meu senhor. Permite ao teu servo falar com toda franqueza, sem que se acenda a tua cólera contra mim. Afinal, tu és como um faraó. Foi meu senhor que perguntou aos seus servos: Ainda tendes pai ou algum outro irmão? E nós respondemos ao meu senhor: Temos um pai já velho e um menino nascido em sua velhice, cujo irmão morreu. E é o único filho de sua mãe que resta, e seu pai o ama com muita ternura. E tu dissestes a teus servos: Trazei-o a mim para que eu possa vê-lo. Se não vier convosco o vosso irmão mais novo, não vereis mais a minha face. Quando, pois, voltamos para junto de teu servo, nosso pai, contamos tudo o que meu senhor tinha dito. Mais tarde disse-nos o nosso pai: Voltai e comprai para nós algum trigo. E nós lhe respondemos: Não podemos ir, a não ser que o nosso irmão mais novo vá conosco. De outra maneira, sem ele, não nos podemos apresentar àquele homem. E o teu servo, nosso pai, respondeu: Bem sabeis que minha mulher me deu apenas 2 filhos. Um deles saiu de casa e o disse: Um animal feroz o devorou, e até agora não apareceu. Se me levardes também este, e lhe acontecer alguma desgraça no caminho, fareis descer de desgosto meus cabelos brancos à morada dos mortos. Então José não pôde mais conter-se diante de todos os que o rodeavam e gritou: Mandai sair toda a gente. E assim, não ficou mais ninguém com ele, quando se deu a conhecer aos irmãos. José rompeu num choro tão forte, que os egípcios ouviram e toda a casa de Faraó. E José disse aos seus irmãos: Eu sou José. Meu pai ainda vive? Mas os irmãos não podiam responder-lhe nada, pois foram tomados de um enorme terror. Ele, porém, cheio de clemência, lhes disse: Aproximai-vos de mim. Tendo-se eles aproximado, disse: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Entretanto, não vos aflijais, nem vos atormenteis, por me terdes vendido a esse país, porque foi para a vossa salvação que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero meditar com vocês hoje um pouco sobre a história de José. É uma das histórias mais fascinantes da Bíblia e que nos fazem entender que Deus está no controle de toda a situação da nossa vida. Mesmo quando tudo parece que está caminhando para a morte, para a destruição, para a nossa ruína, ali está a mão do Senhor. E Ele caminha conosco em todos os momentos, como Ele caminhou com José. José, ele cresceu como o filho favorito do seu pai Jacó. José, ele é o primeiro filho de Raquel, aquela que era a esposa favorita de Jacó, que faleceu quando deu à luz ao seu segundo filho, Benjamim. E Jacó, demonstrando um grande amor por José, deu a ele um casaco especial de muitas cores. Então, os seus outros irmãos, os 10, eles tinham muito ciúme desse amor que Jacó tinha por José. E muito frustrante também para os irmãos de José
eram ver e ouvir os sonhos maravilhosos que José tinha. E José contava para eles. Uma vez José teve um sonho, ele sonhou com 11 feixes de grãos, e cada um representava um dos seus irmãos curvados para o seu feixe. E então, num certo dia, Jacó envia José para levar suprimento para os seus irmãos. Eles estavam pastoreando as ovelhas, quando ele encontrou em lugar a maioria dos seus irmãos. E os seus irmãos, ardendo de ciúme, queriam matá-lo e jogar o corpo dele num poço. Mas um dos irmãos, Rubens, pediu moderação e sugeriu que simplesmente eles jogassem ali José vivo. Rubem planejou vir mais tarde para resgatar o seu irmão e levá-lo para o seu pai. Os irmãos concordaram então e jogaram José no poço. Mas antes que Rubem pudesse resgatar José, os irmãos o venderam como escravo a alguns mercadores que estavam indo para o Egito. E os irmãos então, para explicar a Jacó o que tinha acontecido, eles pegaram um casaco manchado com sangue de cabra, e quando Jacó vê aquele casaco, ele fica convencido de que o seu filho amado estava morto. José então, ele passa de um filho privilegiado a um escravo numa terra estrangeira. Ao chegar ao Egito, os mercadores eles vendem José como escravo a Potifar, o capitão da guarda de Faraó. Mas o Senhor estava com José. José fez um ótimo trabalho e logo foi promovido a chefe de toda a casa. José foi encarregado de tudo que Potifar possuía, e as coisas estavam melhorando para José. Mas um membro da casa de Potifar estava prestes a anular e tirar aquele sucesso de José. José, ele era de belo aspecto, e a esposa de Potifar tinha notado isso. E ela então tenta seduzir José. José recusa então, dizendo que seu mestre lhe confiara tudo e que ele não podia dormir com ela, que ele iria pecar contra o seu Deus. Mas a mulher, ela não desiste. Ela então agarra José, e José sai correndo e fica com ela a capa. E com a capa na mão, a esposa de Potifar alega que José havia tentado contra ela. Então, diante daquelas alegações, Potifar não teve outra escolha a não ser mandar José para a prisão. Mas ele era inocente. O Senhor estava com ele. José impressionou tanto o diretor da prisão, e ele colocou José para comandar e cuidar dos outros prisioneiros. E enquanto estava na prisão, José interpretou sonhos de outros 2 presidiários. Um era o copeiro do faraó e seu padeiro-chefe. O sonho que o copeiro teve de servir ao faraó suco de uva espremido era um sinal que ele seria restaurado à sua posição anterior. José então disse ao padeiro que seu sonho, com os pássaros comendo pão nos cestos, infelizmente, apontava que ele iria morrer. E ambas as previsões se tornaram realidade. O padeiro foi executado, enquanto o copeiro foi reintegrado ao seu posto. E ele prontamente se esqueceu de tudo que José tinha falado. Ele foi ingrato, já que José havia lhe pedido que quando ele chegasse a Faraó, ele fizesse um pedido para que Faraó libertasse José. Só depois então que o próprio Faraó teve um pesadelo, 2 anos depois, é que aquele copeiro lembrou de José. O Faraó sonhou com 7 vacas magras comendo 7 vacas gordas e 7 espigas murchas de grão consumida pelas espigas gordas. Quando os oficiais do Faraó não conseguiram interpretar aquele sonho, o copeiro então lembrou-se de José e sugeriu ao Faraó que chamasse José. Ele poderia interpretar aquele sonho.
José, então, na presença de Faraó, revela a ele que seu sonho seria o anúncio de 7 anos de abundância. E depois viriam 7 anos de fome. E José então sugere a Faraó que pensasse em fazer um grande estoque de grãos, preparando para aquele tempo, para aqueles 7 anos que iriam faltar. A interpretação do sonho então, combinada com aquele bom conselho que Faraó recebeu, causou grande impressão a ele. E Faraó então decide fazer de José o seu segundo no comando do Egito. José recebeu um anel, o anel que conferia a ele poder sobre tudo. Ele ficava somente abaixo de Faraó. E José então é elevado à segunda posição mais poderosa da terra. E assim como José havia previsto, aconteceu. Os 7 anos de fartura e os 7 anos de penúria. E quando chegou o tempo difícil, o Egito estava todo abastecido para alimentar o seu povo e também para vender para os outros países. E foi assim que anos depois, como nós lemos hoje, José, agora governador do Egito, ele fica de frente com aqueles irmãos que o venderam. Os irmãos não o reconheceram, mas chegou um momento que José então abriu o seu coração e mostrou para os irmãos que ele estava ali. E foi naquele momento que a graça de Deus aconteceu, que o nome do Senhor foi glorificado. E José então revela aos seus irmãos quem ele era. E os irmãos, com medo de José matá-los, de José prejudicá-los, José fala: não, fiquem tranquilos, porque em tudo estava o Senhor. Foi para a salvação de vocês que Deus me mandou adiante de vós para o Egito. Eu quis fazer esse resumo hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para que cada um de nós possamos entender os propósitos de Deus. Muitas vezes na nossa vida, o inimigo acha que ele venceu. Em muitas situações da nossa vida, aqueles que tramam contra nós acham que triunfaram. Mas quando o Senhor está conosco, nós podemos estar no fundo do poço, mas ali está a mão do Senhor. Os irmãos de José, sem saber, eles acabaram sendo usados pela mão do Senhor. Aquele mal se transformou em uma bênção para que no futuro a sua família, o seu povo, pudesse ser salvo da morte. E depois a família de José, o seu povo, vai morar no Egito. Meu irmão e minha irmã, eu quero hoje convidar você para entender isso. A mão do Senhor está conosco. Eu vivi momentos assim também na minha vida, em que parecia que tudo estava desmoronando, mas o Senhor estava comigo. E no momento certo, Ele me honrou. E no momento certo, o Senhor vai te honrar. José, mesmo sendo escravo, ele não perdeu a fé. Ele não perdeu o temor. Ele não perdeu a confiança em Deus. O Senhor deu a José um dom. E eu creio que José não sabia ainda o porquê daquele dom. Mas na hora certa, no momento certo, o Senhor usou José com aquele dom, com aquele talento que Deus o havia dado. E o mal foi vencido. E Satanás foi derrotado. E os planos do inimigo foram frustrados. E o nome do Senhor foi glorificado. E todo aquele povo do Egito, inclusive Faraó, viram o poder de Deus se manifestar através de José. Não desista. Se hoje aparentemente tudo está dando errado para você, continua sendo fiel a Deus. Eu falo isso com vocês com lágrimas nos olhos, porque eu vivi isso em muitas situações, que parecia que tudo estava dando errado, que parecia que o Senhor havia me abandonado, que
parecia que o inimigo tinha vencido, mas no tempo certo, na hora certa, o nome do Senhor foi exaltado na minha vida. Na hora certa, eu vi o poder de Deus se manifestar e eu vi a mão do Senhor dizendo: meu filho, eu nunca te abandonei. Eu nunca te deixei. Eu estive com você nos piores momentos da sua vida. Quando você estava lá no fundo, quando você estava sem força até de olhar para mim, eu estava com você. E hoje eu quero te dizer isso em nome de Jesus. Olha o exemplo de José. Leia toda a história de José. Ela é a minha história e ela pode ser a sua história também. Creia, creia e não se volte contra Deus. E não se rebele contra Deus. E não tire os seus olhos do Senhor. Hoje você pode estar sendo humilhado. Hoje as pessoas podem estar pisando em você, mas no tempo certo, o Senhor vai te honrar. No tempo certo, as pessoas vão olhar para você e vão ver a vitória do Senhor. E vão ver o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. E aqueles que te prejudicaram vão ver o poder de Deus se manifestar. É assim que eu creio, meu irmão. E eu quis trazer um pouco da história de José hoje, para mim e para você. Para te dizer, em nome de Jesus, coragem. Coragem. O Senhor é contigo. Você não está derrotado. Você não está vencido. Deus não desistiu de você. Ele está com você aí agora. Eu não sei por quanto tempo a sua humilhação vai prosseguir. Mas eu tenho certeza que o Senhor está contigo. E no momento certo, Ele vai te usar. E esse mal vai se transformar em bênção. E todos verão a graça de Deus se manifestar na sua vida. E através dessa vitória, muitas pessoas vão reconhecer o poder de Deus. Se converterão, se renderão ao amor do Senhor. Porque a verdade que Jesus nos traz, os humilhados serão exaltados. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, obrigado por nos dar de presente hoje essa palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor sabe tudo que eu passei até aqui. Eu te glorifico, Senhor, porque o Senhor, mesmo quando eu achei que o Senhor não estava ali, o Senhor estava. Obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Obrigado, Senhor, para que no momento da humilhação, da provação, o Senhor me sustentou para que eu pudesse continuar firme na sua presença. E assim eu quero entregar a vida de cada irmão, de cada irmã, de cada José nas suas mãos, Senhor. Porque eu creio sim, assim como o Senhor fez comigo. Eu creio que o Senhor vai fazer na vida desse irmão e na vida dessa irmã. O mal não triunfará sobre a vida de ninguém. O inimigo hoje pode estar rindo. Aqueles que planejaram o mal contra essa pessoa podem estar se alegrando. Mas no momento certo, o Senhor vai exaltar essa pessoa. No momento certo, o Senhor vai colocar essa pessoa de pé. E o poder do seu nome vai se manifestar. O inimigo vai ser envergonhado. O mal vai ser derrotado. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E aqueles que tramaram o mal verão o poder do seu nome. Porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso amigo, o nosso Senhor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.